O presidente eleito Jair Bolsonaro fez hoje a primeira reunião formal de trabalho com a cúpula do futuro governo. A equipe anunciou a criação de um superministério da Economia e também confirmou a fusão entre as pastas da Agricultura e do Meio Ambiente. Na semana passada, Jair Bolsonaro tinha dito que poderia rever essa unificação. Jair Bolsonaro chegou por volta de 10h30 da manhã. O encontro durou cerca de 6 horas na casa do empresário Paulo Marinho, onde o presidente eleito costumava gravar os programas do horário eleitoral. O ex-presidente do PSL, Gustavo Bebiano, disse que 80% dos nomes do futuro ministério já estão decididos. Existe um nome muito forte para a educação, para a saúde ainda estamos estudando. No momento certo vai ser anunciado. Ontem, no Jornal Nacional, o presidente eleito confirmou que fará um convite a Sérgio Moro, ou para o Ministério da Justiça, ou quando surgir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Hoje, o juiz divulgou uma nota oficial, dizendo: "Fico honrado com a lembrança. Caso efetivado oportunamente o convite, será objeto de ponderada discussão e reflexão." Da reunião de hoje não saíram novos nomes, mas saíram números. O novo governo vai ter 15 ou 16 ministérios, segundo o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Durante a campanha, Jair Bolsonaro já havia anunciado o nome de Paulo Guedes para comandar a economia. Hoje, ficou decidido que o economista terá nas mãos um superministério. A nova pasta vai concentrar as funções da Fazenda, do Planejamento e da Indústria e Comércio Exterior. Outra fusão anunciada hoje é a dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Na última quarta-feira, o então candidato Jair Bolsonaro disse que estava dialogando sobre o assunto e que havia a possibilidade de que os dois ministérios continuassem separados. Mas, segundo Onyx Lorenzoni, foi batido o martelo. No entendimento dele, não houve recuo. O presidente não recuou em nada, assim como já tem uma experiência de alguns anos no estado do Mato Grosso do Sul e tem em outros lugares do mundo, agricultura e meio ambiente de mãos dadas. É isso. Um ministério só. Um ministério só. Como líder da transição por parte do futuro governo, Onyx Lorenzoni vai amanhã a Brasília para a primeira reunião com o atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Jair Bolsonaro só deve ir a Brasília na terça-feira que vem. Hoje, numa rede social, o presidente eleito falou sobre as sobras de campanha, dizendo: "Nossa campanha custou cerca de R$1,5 milhão de reais, menos que a metade do que foi arrecadado com doações individuais. Pretendo doar o restante para a Santa Casa de Juiz de Fora, onde nasci novamente." O TSE esclareceu que qualquer doação só pode ser feita de maneira indireta, já que o dinheiro vindo de doações individuais tem que ser repassado obrigatoriamente para a conta do PSL e, a partir daí, o partido decide o destino do dinheiro. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que cortar gastos vai ser a prioridade do novo governo e que a reforma da Previdência é urgente, mas afirmou que o momento de votar o assunto vai ser uma decisão política. Paulo Guedes comentou a transformação do Ministério da Indústria e Comércio numa secretaria do futuro Ministério da Economia. Ele respondeu às críticas da Confederação Nacional da Indústria sobre a proposta de fusão. Está havendo uma desindustrialização há mais de 30 anos. Nós vamos salvar a indústria brasileira, apesar dos industriais brasileiros. O Ministério da Indústria e Comércio acabou se transformando numa trincheira da Primeira Guerra Mundial. Eles estão lá com arame farpado, lama na trincheira, buraco, defendendo às vezes protecionismo, defendendo subsídios, desonerações setoriais, coisas que prejudicam a indústria brasileira, em vez de lutar por redução de impostos, simplificação de impostos e uma integração competitiva na economia internacional. Paulo Guedes defendeu a independência do Banco Central com mandatos de 4 anos para o presidente da instituição que não coincidam com o mandato do presidente da República. Ele disse que o atual presidente do BC, Ilan Goldfein, pode ficar no cargo, mas que ainda não houve convite. Eu defendo há 30 anos um Banco Central independente. O Ilan tem uma proposta de Banco Central independente. Agora, isso aí tem que combinar com os russos, né? Isso tem que combinar com a nossa equipe aqui dentro, tem que combinar com o Ilan,
Tem que combinar com todo mundo. O futuro ministro afirmou que não pretende vender 100 bilhões de dólares das reservas internacionais do país. Ele disse que essa alternativa chegou a ser mencionada numa reunião durante a campanha. Mas hoje é apenas uma hipótese em caso de uma crise especulativa do câmbio. O dinheiro seria usado para abater a dívida pública. O dólar agora está 3,60. Para que eu vou vender dólar? Para derrubar a exportação? Para empurrar para baixo? Isso é num cenário de crise. O que eu estou dizendo é o seguinte, se houver uma crise especulativa, nós não temos medo nenhum. Pode vir, pode especular contra, não tem problema nenhum. Ele também defendeu as privatizações para aumentar a eficiência da economia e reduzir os gastos públicos. Paulo Guedes disse que a prioridade do governo será o corte de gastos e que o mais urgente é aprovar a reforma da Previdência. O futuro ministro da Economia falou que concorda que a proposta apresentada pelo governo do presidente Michel Temer seja votada ainda esse ano, mas disse que o novo governo vai apresentar uma proposta mais abrangente depois. A Previdência no Brasil hoje funciona no modelo de repartição. Os trabalhadores em atividade contribuem para o pagamento dos aposentados. O dinheiro é administrado pelo governo, que cobre o déficit. Paulo Guedes defende a introdução gradual de um novo modelo de capitalização, em que cada trabalhador contribui para pagar a própria aposentadoria no futuro. Eu passei 2 anos dizendo, aprovem a reforma da Previdência, aprovem a reforma da Previdência. Então, é evidente que eu não posso, só agora porque passei para o governo e botei um chapéu, vou falar, não aprovem a reforma da Previdência. Eu tenho que dizer, aprovem a reforma da Previdência. Nós vamos criar uma nova Previdência com regime de capitalização. Mas existe uma Previdência antiga, que está aí. Então, além de um novo regime trabalhista e previdenciário que nós deveremos criar para as futuras gerações, nós temos que consertar essa que está aí. Depois da reunião com Jair Bolsonaro, ao lado do futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, Paulo Guedes disse que o momento de votar a reforma vai ser avaliado politicamente. Eu acho, na parte econômica, que nós devemos avançar o mais rápido possível. Agora, existe um cálculo político. O nosso Onyx, corretamente, não quer que, de repente, uma vitória nas urnas se transforme numa confusão no Congresso. Se o Congresso não tiver condições de aprovar, nós nos submetemos. A proposta de reforma apresentada pelo governo atual está no Congresso, mas ainda depende de negociação para ser votada. É difícil imaginar um rombo tão grande e entender como o nosso sistema de aposentadoria chegou a um desequilíbrio tão grave. 202 bilhões de reais é o valor que falta este ano para pagar aposentadorias e pensões. Ano que vem a conta será maior, vão faltar 218 bilhões. E aí o governo tem sempre de tirar de outras áreas, porque não pode deixar de pagar ninguém. A proposta de reforma da Previdência do governo Temer foi discutida longamente na Comissão Especial da Câmara e está pronta para ser votada no plenário. Emissários do governo Bolsonaro já estão envolvidos na discussão. Se aprovada como está, a reforma representa uma economia de 500 bilhões de reais em 10 anos. O texto propõe idade mínima de aposentadoria, 65 anos para homens e 62 para mulheres. Iguala as regras para servidores públicos e do setor privado. Traz uma transição, entre outras mudanças. A emenda precisa ser aprovada por 308 deputados, depois por pelo menos 49 senadores. E para votar, o governo precisa suspender a intervenção na segurança do Rio de Janeiro, como manda a Constituição. Deputados da oposição acham difícil votar este ano. Não há clima, nem aqueles que foram reeleitos, nem aqueles que foram derrotados desse atual Congresso, para poder se votar uma reforma da Previdência que já vai começar a capenga nesse momento. O presidente da Câmara, que apoia a reforma, falou em paciência e disse que o governo Bolsonaro precisa negociar. Quem tem as condições de começar essa articulação, acredito eu, não sei se para os próximos 2 meses ou para o próximo ano, é o presidente eleito. Eu acho que precipitado é votar qualquer coisa sem voto. Com voto nada é precipitado. Para o futuro governo sofrer uma derrota, eu acho que é ruim para o governo que entra. Então vamos ter que ter paciência. O relator da proposta também defende a negociação liderada pelo novo governo. Arthur Maia explicou que mudanças só podem ser feitas usando as emendas que já foram apresentadas.
qualquer modificação tem que ter suporte nas emendas que foram apresentadas lá atrás na comissão especial. Dentro desse parâmetro, é óbvio que da nossa parte há toda a boa vontade no sentido de colaborar com a aprovação dessa reforma que é fundamental para o Brasil. A economista Ana Carla Abrão lembra que não há mais tempo. A reforma é para já. Se nós não fizermos a reforma da Previdência, o Brasil vai agravar sua situação fiscal e o resultado é o resultado que ou a gente para de pagar as aposentadorias que estão aí, ou a gente vai cada vez mais deteriorar os serviços públicos básicos de educação, saúde e segurança, porque a própria Previdência, o déficit, ele vai consumir todos os recursos públicos disponíveis que hoje tem que atender a população como um todo.